Tivemos um dia com poucas mudanças, poucos drones russos contra a Ucrânia, poucos drones ucranianos contra a Rússia. As novidades que a gente tem hoje na linha de frente, também não tem grande mudança na linha de frente, são basicamente informações sobre ataques que aconteceram no passado. Por exemplo, o ataque contra os trens aqui na região de Tokmak, que a gente tem vídeo agora liberado pelos russos mostrando o sucesso dessa operação ucraniana. A gente tem um caso muito curioso também de um soldado ucraniano que escapou por pouco de ser alvejado por uma agente russa infiltrada na Ucrânia, que conquistou ele pelo Tinder. Olha só o risco do Tinder, hein? Mas, bom, a principal novidade que temos hoje é o resultado do encontro da OTAN e a mudança de comportamento do Trump, né? Depois que eu gravei o vídeo de ontem, saiu a entrevista final do Trump com os jornalistas e foi muito positiva. A estratégia que a OTAN e a Ucrânia adotaram de bajular o Trump, né, para tentar mover ele, parece que funcionou. O Trump parece muito satisfeito e coisa e tal, e aceitou um monte de coisa e disse que vai arrumar Patriots para a Ucrânia. Vamos ver o que a gente vai conseguir ver com isso daqui, porque eu acho que houve uma mudança considerável, uma mudança no sentido correto do apoio americano para a Ucrânia nessa guerra. Isso é extremamente positivo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Prussiano Cyberpunk, BRICS é o eixo do mal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, dois avisos. Primeiro, o Putin e o Xi Jinping confirmaram que não vêm ao encontro dos BRICS que acontece aqui no Rio de Janeiro agora nessa semana que vem aqui. Eu vou falar sobre isso num vídeo lá no Ancapso. Eu vou deixar o link do vídeo do Ancapso aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ver esses detalhes. O Putin não vem pelo óbvio, pelo medo de ser preso, é um covarde nato o Putin. O Xi Jinping parece que também está com problemas lá na China e não quer vir. Eu falo sobre isso nesse evento, que mostra principalmente o esvaziamento dos BRICS, né? O B2 do Trump afetou a autoestima dos BRICS de forma muito significativa no final das contas, né? E o outro aviso é a nossa vaquinha. Lembra que estamos fazendo uma vaquinha para ajudar os ucranianos que estão chegando lá na Ucrânia para se alistar ao exército ucraniano. Então, de certa forma, estamos ajudando ao exército ucraniano, né, a manter esse pessoal lá. Tem nesse momento cerca de 60 brasileiros que estão lá em Kyiv aguardando o trâmite da papelada para entrarem para o exército. Evidentemente, no momento que eles entram para o exército lá, o exército cuida de todas as necessidades deles. Mas nesse meio tempo sempre falta alguma coisa, sempre precisa de alguma ajuda e a gente tem levantado essa grana para ajudar isso lá. O Alex Silva conseguiu um local para os brasileiros ficarem lá em Kyiv. Então, só relembrando, a gente não paga passagem para ninguém, a gente não ajuda a chegar lá para ninguém, até porque isso é uma guerra, então quem é voluntário tem que estar realmente com disposição de ir para lá para participar disso, né? Mas, uma vez estando lá em Kyiv, a gente pode ajudar com esse tipo de coisa. O processo burocrático para entrar no exército ucraniano às vezes atrasa um pouquinho. Eles fazem uma visão de antecedentes e coisa tal muito rigorosa, então às vezes demora um pouquinho. Mas aí, enquanto isso, o pessoal tem onde ficar, pelo menos tem o que comer, tem onde ficar lá em Kyiv até assinar o contrato, né? E, bom, a rifa já está 1/3 vendida. Por favor, se você puder ajudar, obrigado a todo mundo que já comprou aqui a nossa rifa. Quem puder ajudar, por favor, não deixem de ajudar para a gente fazer essa ajuda, né? Tem uma thread no Twitter em que eu mostro os prêmios aqui. São prêmios simbólicos, tá? Não tem nada de absolutamente valoroso aqui, de valioso, mas é um tokenzinho feito pelos ucranianos com aço de um Su-30 derrubado em Bakhmut. Aí tem uma badge do batalhão Azov, tem selos aqui comemorativos. Aqui é o selo comemorativo da chegada dos F-16 na Ucrânia, selo de honra ao mérito ucraniano também, né? Então, tem uma série de badges aqui de outras unidades ucranianas, então é isso que vai ser sorteado aqui. São 10 prêmios no total que serão sorteados no dia 5 de julho, que é quando termina a nossa rifa. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que já contribuiu, e se você puder contribuir, por favor, clique nos links que vão estar na descrição aqui do vídeo, né? Bom, de ontem para hoje tivemos um dia morno, né? 41 drones contra a Ucrânia, o que é um número bem pequeno se você considerar a média dos últimos dias. Aí a Ucrânia tem enfrentado ataques de 400 drones russos
num dia só. Ontem foram só 41. É lógico, isso não quer dizer ainda. A Ucrânia tem feito ataques contra as fábricas de drones russas e certamente isso vai impactar a produção de drones russos, mas ainda não é isso, tá? Isso daqui é alguma escolha estratégica dos russos de segurar os drones para fazer grandes ataques em outros dias. Mas em algum momento no futuro, sim, a Rússia vai ter dificuldade de produzir drones, vai acabar diminuindo os ataques de drones contra a Ucrânia, né? A Ucrânia fez mais uma vez ataques contra a Rússia, particularmente no Oblast de Moscou, tá? E o aeroporto de Vnukovo, que é um dos principais aeroportos lá da Rússia, teve que suspender operações e coisa e tal, e tá aqui os drones ucranianos lá em Moscou mostrando para os russos que eles estão nessa guerra também, né? Não. Pois bem, então é isso daí, né? Houve ataques lá contra a Rússia, lá na região de Moscou, não na cidade de Moscou em si, na região de Moscou. A gente sabe que tem fábricas de drones ali na região de Moscou, então provavelmente esse foi o alvo, mas a gente ainda não tem informações sobre qual foi o alvo verdadeiro e se teve sucesso esse ataque ucraniano, né? De qualquer forma, como eu mencionei, no mínimo os russos estão se sentindo mais nessa guerra agora, né? Bom, lá em Zabaskailsky Krai, lá no leste da Rússia, continuam os incêndios muito grandes por lá. Dá para ver enormes colunas de fumaça, né? A gente sabe que é um incêndio florestal normal, não há indicação de que isso seja um ataque ucraniano, mas está sendo um problema muito grande para a Rússia isso daqui. Se você olhar aqui, ó, toda a região pegando fogo ali no leste da Rússia, ok, é normal incêndios nessa época do ano, é uma época seca por lá, mas o número de incêndios esse ano está muito maior, até porque como a Rússia degradou todos os serviços de proteção lá na Rússia, né, todo mundo foi mandado para morrer na Ucrânia e coisa e tal, sobrou poucas pessoas para cuidar realmente do povo russo, então isso se transformou numa tragédia aqui nessa região, né? Isso aqui é em cima da Mongólia, tá? A Mongólia está aqui embaixo, aqui já é China. Aqui o Lago Baikal é bem do leste da Rússia, isso daqui, né? Bom, outra informação que a gente tem é referente ao ataque que aconteceu anteontem, né? Alguns dias atrás, né? Os ucranianos têm atingido Tokmak aqui em várias regiões, então tem os vários ataques que aconteceram por aqui. Como eu já expliquei para vocês, a Rússia não está usando mais a ponte da Crimeia para abastecer a Crimeia de combustível, porque a ponte da Crimeia está degradada, está com risco de colapso, então os russos não colocam cargas muito pesadas aqui na ponte da Crimeia. E daí a solução deles é usar uma ferrovia que tem aqui no sul da Ucrânia, que eles fizeram a renovação dela justamente para usar ela aqui em Tokmak e Melitopol, chegando aqui na Crimeia, né? Só que aí os ucranianos têm feito ataques sistemáticos nessa ferrovia, destruindo os tanques aqui. Isso deixou os russos muito chateados. Repara que os ucranianos atingem trens de combustível, não atingem trens de passageiros, mas trens de combustível acontecem. E aí os russos liberaram essa imagem aqui, ó, que mostra eles tentando destruir os drones que estavam atacando o trem, mas que mostra que a Ucrânia teve sucesso. Dos 14 drones usados, 9 foram derrubados pelos russos, ok. Mas é sempre assim, né? A vantagem do drone é essa, é um negócio barato, então mesmo que o inimigo derrube um monte deles, alguns ainda conseguem fazer o serviço, e esse é o caso aqui nesse ataque. Deixa eu botar o som nisso daqui para a gente ouvir. Aqui, ó. E aqui dá para ver o trem pegando fogo aqui no fundo, né? Os russos tentando derrubar os drones na base da metralhadora é uma maneira altamente inefetiva de fazer isso. Até funciona, até pode ser que você consiga derrubar os drones dessa forma, mas é muito inefetivo isso, né? Os ucranianos têm mecanismos muito mais avançados para isso, particularmente o Gepard, que é uma arma alemã que faz todo esse algo.
Faz basicamente a mesma coisa que o cara está fazendo aqui, metralhando o drone. Só que faz isso automatizado, ou seja, o computador calcula onde está o drone, coisa e tal, e atira na região correta, então, e lança também uma rajada muito mais consistente, né, uma rajada muito mais forte. E são 4 metralhadoras em conjunto, então acaba sendo muito mais efetivo que isso daqui, né? Eles dizem que derrubaram 14 drones, mas o fato é que a gente vê aqui o trem já está pegando fogo aqui no fundo, olha lá, já tem coisa pegando fogo aqui no fundo, na própria imagem que os russos publicaram. Então, ou seja, não teve tanto sucesso assim no final das contas, o trem foi atingido de fato por ali, né? Bom, a gente tem a informação também de que a tentativa russa de avanço ali entre Pokrovsk e Toretsky, né? É nessa região aqui, ó. A gente está falando dessa região aqui, ó. A gente sabe que os russos estão tentando chegar aqui em Pokrovsk, nessa região aqui, e também tentando avançar aqui em Toretsky, que é nessa região aqui, né? E esse avanço aqui entre as duas cidades, a gente tem algumas informações aqui do Magyar, dizendo que ele está operando nessa região e diz que a situação da infantaria russa é muito pior do que está sendo dito, né? O Rubio disse recentemente que os russos têm 80 mil mortos esse ano até aqui, né? E na verdade ele diz que é no mínimo 160 mil mortos desde 31 de dezembro do ano passado. A gente está falando só desse ano. Considerando toda a guerra da Ucrânia, são 1 milhão de mortos ou baixas russas, né? Entre mortos e feridos graves, né? Esse ano, só de mortos, seriam 160 mil, e ele dá a indicação exatamente nessa área aqui, mostrando como é que é a estratégia ucraniana, né? Os russos estão avançando? Estão parando nesse rio que tem aqui, ó. Os ucranianos estão fazendo de propósito, esse rio vai ser a barreira natural, e os russos morrendo em grande número por aqui. As forças russas avançaram apenas levemente ali na direção de Alta, mostrando que os ucranianos recuaram para trás do rio Mokry Yaly, e isso é justamente a ideia dos ucranianos. Elas oferecem resistência para matar muito russo, mas para em pontos onde tem uma defesa mais sólida, e assim conseguem destruir os russos com grande facilidade, né? Aí tem um monte de imagens aqui que ele mostra para explicar exatamente o grau de problema dos russos ali, o quanto os russos acabam sendo mortos nessa região com muita facilidade. Tem um monte de informações de geolocalização aqui, mostrando a destruição do pessoal, né? O Polevolan traz para a gente aqui, mais uma vez, as informações sobre avanço, mas na verdade mostra que não teve avanço nenhum, né? Está aqui na região de Chassivyar, está parado, não conseguem avançar aqui em Chassivyar. Já há muito tempo que os russos estão tentando avançar aqui, né, em direção a Konstantinivka, que fica atrás da minha cabeça aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Konstantinivka é essa cidade aqui, Chassivyar é essa outra cidade aqui, Bakhmut é aqui. Bakhmut os russos tomaram lá em 2024, no início de 2024, tem tentado tomar Chassivyar ao longo de todo 2024 e 2025 e não conseguiram nada, estão na metade do caminho aqui e estão morrendo em grandes números aqui e não chegaram nem em Konstantinivka ainda, né? Bom, de ontem para hoje nenhuma mudança por aqui. Aqui também um pouco mais abaixo, aqui é Toretsky, também você pode ver nenhum avanço russo aqui, nada mudou de ontem para hoje. Aqui é mais abaixo, em Pokrovsk, também nenhum avanço russo por aqui. E finalmente aqui em alta, aquele ponto que ele falou, tá vendo? Justamente entre Toretsky e Pokrovsk, né? E teve um pequeno avanço russo aqui, mas de novo nenhuma mudança significativa. Os ucranianos estão se valendo do rio aqui para fazer justamente parar os russos aqui, né? Ou seja, a estratégia é a estratégia de defesa ativa, ou seja, os russos podem até avançar um pouquinho devagarzinho, mas sofrem muitas perdas nesse processo, né? Bom, e aqui mais abaixo é em... não, aqui é lá em Sumy e Kursk, né? Então é mais em cima, né? E mais uma vez vocês podem ver que parou totalmente o avanço russo aqui, embora eles continuem tentando avançar, tá? Os russos tinham grande expectativa de conseguir chegar até Sumy aqui, não estão conseguindo passar nem do iniciozinho aqui da Ucrânia, e mais uma vez morrendo em grandes números, né? Bom, por falar em morte de russo, a gente teve um caso aqui que chamou a atenção de uma armadilha contra um ucraniano, tá? Isso daqui foi uma agente russa infiltrada, isso daqui acho que foi em Kiev. Um soldado da Guarda Nacional quase morreu por causa de uma sabotadora no Tinder. O cara tá aqui, marcou um encontro com a moça, né? Aí a moça falou, não, peraí que eu tô terminando de me maquiar, pega a chave do meu apartamento que tá na minha mobilete aqui, que tá na minha moto aqui,
que eu vou e sobe aqui pro meu apartamento que a gente se encontra aqui, né? Só que a vantagem que o cara olhou, não, está estranho, né? E saiu dali, ó. E olha, em seguida a moto da mulher explodiu. Ou seja, evidentemente era uma armadilha, ela estava esperando que ele chegasse perto ali para pegar a chave para explodir a coisa e matar o cara. Só que como ela viu que o cara não ia chegar, ela mandou acionar imediatamente a coisa e acabou explodindo, mas não pegou o cara, não conseguiu matar o cara porque o cara foi esperto, né? Fiquem espertos, meninos. Esse negócio de Tinder é um perigo esse daí, né? E o pior, olha só, moça feia pra caralho, gordola pra cacete, né? Eu tenho certeza que o Tinder dela devia ser melhorzinho um pouquinho. As moças sempre têm uns truquezinhos para parecer mais bonitas nas fotos. Não tem nada de errado não, mas enfim, né? No final das contas, tá na hora de aparar o bigode, moça. Enfim, foi presa, prisão perpétua, vocês sabem, né? Traição à pátria, prisão perpétua, e não costuma ser tratada muito bem na cadeia, pelas outras presidiárias, inclusive, né? Vai ficar o resto da vida na cadeia, essa daí. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a reunião da OTAN e realmente teve uma mudança de postura do Trump impressionante. Vamos ver se isso se reflete em ações práticas. No discurso, o Trump se mostrou muito amigo da OTAN, querendo reaproximar dos países da OTAN e coisa e tal, inclusive da Ucrânia. E vamos entender o que teve, né, por trás dessa mudança. E será que a estratégia funcionou, né? A gente falou no último vídeo que a OTAN e o próprio Zelensky decidiram adotar uma estratégia de bajulação do Trump. É isso que o Trump quer, gosta de ser bajulado. Bajula, não tem problema não. Né? Vamos dar um jeito, né? E parece que funcionou, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes disso, deixa a gente só falar sobre o pessimismo na economia russa, tá? Os russos estão criticando muito o que está acontecendo lá, a economia está indo para o buraco rápido, as tarifas de utilidades, né, que eles chamam, a conta de água, luz, esgoto, as contas que você paga subiram 11%, 12% na Rússia, e a Rússia está perto de uma recessão. O preço do óleo caiu abaixo de $60 o barril, ou seja, o pessoal está criticando muito o governo Putin lá na Rússia por conta da economia, é o que se esperava, né? No momento que teve a guerra de Israel com o Irã, o preço do petróleo subiu muito, isso, como eu falei para vocês, isso ajuda a Rússia, porque um petróleo mais caro, a Rússia consegue receber mais pelo petróleo, mesmo com as sanções, consegue receber mais pelo petróleo. Mas parece que a gente ficou no melhor dos mundos. Porque lembra que eu falei para vocês que a briga entre Israel e Irã tinha lado positivo e lado negativo para a Ucrânia. O lado positivo é que justamente o Irã, que é um aliado da Rússia e coisa e tal, ainda estava ajudando muito a Rússia, fornecendo peças para Shahid, né, ajudando a exportar o óleo russo e não sei o que lá. Esse aliado o Putin não tem mais, porque o Irã agora está destruído, né? Está completamente destruído. Muitas instalações militares iranianas foram destruídas, mas, por outro lado, isso tinha prejudicado a Ucrânia, porque o preço do petróleo subiu, e o preço do petróleo subiu ajuda a Rússia. Só que agora, como foi uma guerra rápida, destruiu o Irã completamente e acabou a guerra, o preço do petróleo já está voltando aos patamares abaixo de $60 o barril, que torna inviável a exploração disso na Rússia, e, ao mesmo tempo, o Irã continua destruído. Então, ou seja, da mesma forma, a Rússia perdeu o aliado, a ajuda que contava do Irã, até porque, como a Rússia não pôde ajudar o Irã nessa guerra, né, acabou que meio que o Irã ficou se sentindo traído nessa história. A Rússia perdeu o aliado e não tem o preço do petróleo também. Ficamos no melhor dos mundos, no final das contas, né? Tem mais rastreio de pátios de equipamentos militares lá na Rússia, o pessoal fazendo a verificação do que a Rússia ainda tem pátios militares por lá, e isso mostra como que eles estão chegando no final desses pátios completamente, né? A Rússia não produz novos blindados, ela reforma blindados antigos que estão jogados no meio do mato, só que cada vez mais os blindados que ainda restam para a Rússia estão em estado muito ruim, são coisas muito antigas que são em estado muito ruim, ou seja, acaba sendo pior. A cada momento fica mais difícil. Não vai acabar os tanques para a Rússia. Sempre vai ter blindado para a Rússia. Mas está cada vez blindados piores, com menor capacidade, com maior custo para serem reformados. Isso daí aumenta a pressão na economia russa, né? Além disso, uma outra coisa que está surgindo, um fenômeno que está surgindo na Rússia, é a rejeição aos militares que voltam da linha de frente. Os militares que voltam da linha de frente têm sido acusados de um monte de coisa, de estupros, de serem violentos e não sei o que lá. PTSD, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, é um sintoma que é muito comum entre soldados e particularmente nos soldados russos,
uma vez que eles são expostos a ondas de sangue, ondas de carne, né, aqueles ataques suicidas e coisa e tal, acaba sendo uma coisa muito crítica, e daí quando eles voltam para casa e tentam retornar à vida normal, eles simplesmente, os empregadores não querem esse pessoal, porque são todas pessoas quebradas na visão deles, né? Os veteranos que participaram da invasão da Ucrânia estão tendo dificuldades em conseguir empregos, eles têm que esconder que são militares para tentar conseguir qualquer emprego lá na Rússia. Isso é mais um ponto que reforça o problema econômico da Rússia. E, de novo, esse tipo de problema aflige os ucranianos também? De certa forma, sim, né? Os soldados ucranianos, depois de participar de uma guerra, podem ter também PTSD, é um sintoma comum entre pessoas que participam de guerras, mas lembra, os ucranianos tratam os soldados de forma muito mais humana do que os russos. Não é perfeito, não estou dizendo que é perfeito, toda guerra é traumática, todo mundo numa guerra corre o risco de sofrer estresse, mas é muito menos do que os russos no caso da Ucrânia, né? Bom, e no final das contas, a OTAN sugeriu nessa reunião que a gente vai falar sobre daqui a pouquinho, que a Rússia consegue manter a guerra até 2027. Eu não acredito nisso. Eu acho que a OTAN falou isso exatamente porque quer convencer o Trump a entrar nessa guerra, a ajudar a Ucrânia. Agora que o Trump perdeu o cabacinho, né, agora que entrou a cabecinha, né, entrou na guerra lá do Irã, vamos entrar na guerra da Ucrânia também, vamos começar a ajudar a Ucrânia também. Eu tenho certeza que o Trump vai acabar chegando nesse ponto. Então estão dizendo aqui sobre que a Rússia conseguiria manter essa guerra até 2027. A gente sabe que não. Próprios relatórios russos falam que 2025 é o último ano dessa guerra para a Rússia. Ela não consegue manter essa guerra em 2026, né? E o ponto principal é que justamente as reservas de equipamento da era soviética ainda existem, as reservas são enormes, mas como eu falei, cada vez mais são blindados mais velhos, mais antigos, mais danificados, fica cada vez mais caro reforçar isso daí, né? E além disso, você tem um enorme custo para fazer isso que piora a situação. A economia de guerra é uma coisa muito efetiva quando o governo passa a mandar para as empresas, mandar as empresas fazerem coisas assim de forma aberta, ou seja, não tem mais mercado, o governo manda, você é obrigado a produzir aquela coisa, só que isso só funciona durante um tempo. Depois de um tempo, você começa a quebrar empresas. Recentemente, uma empresa de chips na região de Moscou fechou as portas simplesmente porque faliu, não tem dinheiro para pagar os fornecedores, não tem dinheiro para pagar os funcionários. E por que faliu? Porque o Putin não está pagando a empresa, ou seja, né, como você não tem mais uma economia de mercado, a empresa ela não tinha opção que não continuar produzindo mesmo sem receber do governo russo, só que chega uma hora que a empresa quebra, ela não tem mais como seguir, né? Esse é o risco da economia de guerra. Ela funciona bem durante um tempo e depois disso é uma tragédia completa. Bom, vamos falar então sobre o encontro da OTAN. A gente já falou um pouco sobre isso ontem, mas hoje a gente tem mais informações e particularmente o discurso do Trump, né, que teve uma mudança considerável de posição aqui. No final do encontro teve um jantar oferecido pelo rei lá, William, e a rainha Máxima lá da Holanda. De novo, eu nem sabia que a Holanda era uma monarquia, mas aparentemente é. E, enfim, o Putin fez depois uma declaração para a imprensa, fez uma coletiva de imprensa, que eu julguei muito positiva, tá? E, aliás, essa é a visão de muita gente. O Trump disse que saiu da OTAN se sentindo um pouco diferente, vendo que os aliados realmente amam seus países, estão fazendo o melhor pelos seus países, o que, em termos MAGA, é um elogio muito forte, coisa e tal. Ele disse o seguinte: eu vim para esse encontro apenas porque era algo que eu tinha que fazer. E no final das contas, estou saindo daqui satisfeito, estou saindo daqui sentindo que houve uma mudança de postura e, no final das contas, os países da OTAN todos acharam por bem aumentar o gasto militar para 5% e, a grande notícia, nesse 5% inclui-se ajuda à Ucrânia. Então, essa é uma excelente notícia para a Ucrânia. Os países europeus podem aumentar em 5% os seus gastos militares e deduzir desse valor a ajuda à Ucrânia, o que significa que a Ucrânia deve ter mais ajuda dos países europeus depois desse encontro lá, né? O Trump elogiou isso, parece que só a Espanha não aceitou. A Espanha vai continuar com 2%, mas o Trump já falou que vai dar um jeito de pressionar a Espanha e que vai acabar mais caro para a Espanha essa decisão dele de não aderir aos 5%, né? Ele falando aqui, ó, eu vi os chefes desses países se levantarem e o amor que eles têm por seus países é inacreditável.
Eu não sei quantas vezes eu vi alguma coisa assim, né? Eles querem proteger os países e eles precisam dos Estados Unidos. E sem os Estados Unidos não vai ser a mesma coisa. E é realmente algo que me move isso, né? Foi grande, foi muito bom. Eu saio daqui vendo diferente a coisa. Eu saio vendo que essas pessoas realmente amam seus países. Não é mais um rip-off, não é mais uma roubalheira. Ele estava acusando a Europa de roubar os Estados Unidos. De novo, é idiotice, mas o importante é você notar a mudança de tom do Trump, né? E nós vamos ajudá-los a proteger os seus países, disse o Trump. Uma mudança de tom marcante, né? Outra coisa que chamou muita atenção foi essa jornalista ucraniana que fez pergunta, ela é da BBC na Ucrânia, e fez a pergunta sobre se o Trump venderia os Patriots para a Ucrânia, né? Lembra? A Ucrânia quer comprar mais mísseis Patriot, quer comprar mais baterias Patriot, quer comprar. Não é de graça, não é dado, não, é comprar. Está aqui o dinheiro, a gente quer comprar mais Patriots, né? E o Trump estava meio indeciso nisso. E nessa resposta ele falou que vai ajudar. Foi um momento muito marcante, né? O Trump conversando com a Miroslava Petsa, eu não sei se eu li o nome dela correto, tá aqui, ó. Miroslava Petsa, exatamente, é repórter ucraniana, né? Os Estados Unidos está pronto para vender os Patriots para a Ucrânia? E aí o Trump perguntou, você mora na Ucrânia? Ela falou, não, o diálogo foi maior do que esse. Tá? Ela falou que mora em Varsóvia com os filhos, mas o marido dela continua na Ucrânia. E aí ele perguntou, seu marido é um soldado? Sim, ele é um militar. Ah, poxa, isso deve ser difícil, né? Não, nós vamos ver se a gente consegue vender alguns Patriots para a Ucrânia. Vamos tornar disponível alguns Patriots para a Ucrânia. Uma mudança de tom do Trump, assim, fantástica, né? É realmente uma coisa muito bacana. Tomara que ele faça isso realmente, que ele venda os Patriots para a Ucrânia. A Ucrânia está precisando se proteger, né? E lembra, Patriot é defensivo. Se a preocupação do Trump é, não quero ferir o meu amiguinho Putin, o Patriot não fere ninguém, quer dizer, até pode, tá? A Ucrânia andou usando uns Patriot para derrubar avião russo, mas em tese é defensivo, né? Bom, o Zelensky falou que teve um encontro com o Putin, que foi muito bom, nós conversamos sobre vários tópicos importantes, eu agradeço ao presidente dos Estados Unidos, discutimos como chegar a um cessar-fogo e paz real, e falamos sobre como proteger nossas pessoas. Eu aprecio a atenção e a prontidão dele de trazer a paz mais próxima, e detalhes se seguirão. Ou seja, não foi revelado nenhum detalhe ainda, mas ele está dizendo que foi uma coisa muito positiva o encontro com o Trump, e o Trump também disse que foi muito positivo o encontro com o Zelensky. Ele falou aqui, eu encontrei com o Zelensky, não poderia ter sido melhor, não teria como ser melhor e coisa e tal. Enfim, no final das contas, eu acho que a coisa funcionou, hein? Eu acho que a abordagem que a OTAN adotou e que o Zelensky adotou também. Pô, o Trump gosta de ser massageado, de ter o ego dele massageado, então vamos massagear o ego do cara, né? Faz aí, promete as coisas, elogia o Trump, né? O Mark Rutte chamando o cara de Daddy. Depois ele disse que não, tá? Que ele falou outra coisa, que saiu, a frase saiu errada e coisa e tal, né? O pessoal. Mas no final das contas foi bom, cara. Olha só, até aqui, ó. Aqui, olha o vídeo que a OTAN, que os Estados Unidos postou, a Casa Branca postou lá do encontro com a OTAN, que o Trump sendo recebido pelas pessoas lá na Holanda e coisa e tal. O Dad voltou para casa. Paizinho voltou para casa. Painho voltou para casa. Dad's home, né? Meu amigo, se funciona, pô, meio que foda-se, cara. Tem que elogiar o cara e coisa e tal, e massagear o ego dele, tá? Beleza, fazer o quê? Esse negócio de bajulação geralmente funciona com pessoas fracas, né? A pessoa fraca gosta de ser bajulada, né? Mas o Trump não é fraco. O Trump é presidente dos Estados Unidos, né? Ele tem uma força muito grande no mundo, né? Por outro lado, como ele foi muito atacado lá nos Estados Unidos pela oposição, pelos jornais de lá, talvez isso faça ele se sentir fraco e ele goste dessa bajulação. Beleza, o importante funcionou, ele está agora do lado da Ucrânia, ótimo, pronto, deixa para lá, né? E até os russos estão se sentindo mal agora, porque lembra que o Trump estava sendo bem avaliado na Rússia, agora não mais, agora os russos perceberam que não, o Trump está do outro lado mesmo. Toda a tentativa do Putin de conseguir convencer o Trump a derrotar a Ucrânia sozinho, né? Ou seja, o Putin queria que o Trump ganhasse a guerra para o Putin, né? Destruísse a Ucrânia sozinha para o Putin. Não conseguiu, deu errado, né? O pessoal lá na Rússia agora já está começando a ver o Trump de outra forma aqui, né? Chegou a melhorar a visão aqui dos Estados Unidos e agora caiu de novo a visão aqui do presidente americano.
Aqui, ó, começou positiva, já está negativa aqui agora. Isso aqui é a opinião de russos sobre o Trump, né? Então é uma boa medida, ou seja, estamos indo no caminho correto no final das contas. Se o que precisa é só dar uma bajulada no cara, dá uma bajulada, né? Problema nenhum, né? Se o problema é vestir um terno, né? A gente veste terno, pô, tem problema não, é coisa de palhaço negócio de vestir terno, mas a gente veste terno. Bom, olha só, chegou um avião lá nos Estados Unidos com oficiais de Moscou nesse momento, tá? Isso aqui foi ontem, no final do dia, um avião saiu de Moscou e foi para os Estados Unidos. O que está indo aí, uma delegação para negociar alguma coisa, o que está acontecendo, a gente não sabe. Mas é o que eu falo para vocês, no momento que o Putin perceber que o Trump não vai mais ganhar a guerra para ele não vai ter alternativa que não seja negociar um acordo de paz. Eu só espero que o Trump negocie alguma coisa que seja razoável para a Ucrânia, né? Porque a Ucrânia vai ter que aceitar isso, né? Bom, além disso, o Zelensky foi também no Conselho Europeu para assinar um tribunal específico para os crimes cometidos contra a Ucrânia, né? Então, está aqui o momento da assinatura, a Europa vai criar um tribunal próprio, além do tribunal de Haia, vai ter um tribunal próprio, como teve o tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas no fim da Segunda Guerra, vai ter um tribunal próprio para julgar os russos no final dessa guerra, né? Bom, e por final, a gente ainda tem o Orbán falando merda, né? O Orbán tá aqui, ele tá exprimido porque ele tem eleição em breve e parece que vai perder a eleição, então ele está redobrando na falácia contra a Ucrânia, criticando a Ucrânia, dizendo que não vai admitir a Ucrânia na OTAN, que não vai admitir a Ucrânia na Europa, porque a Ucrânia na Europa é trazer guerra, não sei o que. É um cara muito fraco, bicho, é um idiota esse cara. Bom, e vozes de senso comum opõem a Ucrânia a entrar na OTAN no evento de Haia, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, a minha questão da Ucrânia não entrar na OTAN não é nem se vai entrar ou se não vai entrar, porque eu acho que a Ucrânia hoje em dia tem uma força mais capaz contra a Rússia do que a própria OTAN no final das contas, né? Agora, a questão toda justamente é o fato de que o Trump entregou isso para o Putin sem exigir nada em troca. Exige alguma coisa em troca, né? Negocia alguma coisa, né? Enfim, Orbán é um idiota. E ao contrário do Putin, eu não acho que ele tenha salvação, não. Mas felizmente as eleições lá na Hungria estão aí e ele vai sair de lá, com certeza, né? Bom, e só para terminar, como eu falei, vai ter o encontro do BRICS aqui no Rio de Janeiro na semana que vem e tanto Xi Jinping quanto Putin peidaram. Nenhum dos dois vem aqui no BRICS no Rio. Ou seja, o BRICS está esvaziado. O BRICS tá tremendo das pernas depois dos B2 americanos terem destruído o Irã, né? Um monte de notinhas condenando os Estados Unidos, mas ninguém ajudou o Irã no final das contas. Enfim, eu falo mais sobre isso lá no Ancapsu, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, não deixa de ver o vídeo de lá também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.